Vamos lá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Quem tá por aí? Boa noite, Ciara, boa noite, Giza, Ellen, Vitor, Lucas. Agora sim, agora tá funcionando? Boa noite, Ingrid. Como é que você tá? Tudo indo bem com o neném? Boa noite, Fernanda. Vamos entrando, pessoal. Maria, Laudiceia por aqui, que bom. Francine, olha a Francine por aí. Francine, depois a gente se fala. Tem que assistir a mentoria de ontem, que foi muito boa. Marinete, olha ela por aí, aluna do Projeto Ela. Várias alunas aqui, várias mentoradas. Boa noite, Fernanda. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Olha o Igor aí de novo. Boa noite. Então, pessoal, hoje, nessa quinta-feira aqui de dezembro, como é que tá dezembro aí pra vocês? Tá muito agitado? Tá com bastante limpeza? Tá fraco? Me conta aí como é que tá esse dezembro, né, de limpeza. A gente sabe que depois do Thanksgiving vai, não para até o final, né, o término do Natal. Então, agora é uma fase de alta temporada para limpeza. Bastante one-time cleaning. Então, Igor, é isso aí. Sabe, no verão foi onde eu conquistei o maior volume de one-time cleaning, que é aquela limpeza deep cleaning, aquela pessoa que só quer uma limpeza, move out bastante. E esse cliente, depois de 3, 4 meses, entrava em contato novamente, é lógico, com a sua ali presença. Oi, lembra de mim, a empresa de limpeza? Então, sempre entrava em contato e com isso se tornavam recorrentes. Então, sempre importante, tá? A gente manter contato, é o chamado remarketing, com esses clientes que a gente já teve esse primeiro contato. Então, a primeira limpeza é muito importante, mesmo que esse cliente não se torne recorrente naquele momento. Ele pode estar testando, ele pode estar em outro momento, né, que não seja a ocasião de uma limpeza regular, mas ele pode se tornar brevemente o seu cliente regular, ok? Então, uma one-time cleaning é tão importante quanto você captar diretamente uma limpeza regular, porque você pode transformar esse cliente, certo? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre compra de schedule, que é um tema importante, é um tema que tá todo mundo falando, é um tema que todo mundo quer saber. Compro o schedule ou não compro, vendo o schedule ou não compro. Então hoje eu vou te dar aqui o meu parecer sobre os prós e os contras de comprar um schedule, tá? Você vai entender o porquê de cada um e a gente vai falar também sobre indicação, tá? Indicação, como você deve utilizá-la. Você deve viver de indicação, você deve ficar aguardando ali suas indicações. O que você deve fazer com indicação, que é uma ótima fonte de captação de cliente, porém tem diversas ressalvas. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre esses dois temas. Tô vendo muita gente entrando por aí. Olha, Isa, vamos entrando. Eu quero vocês participando, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero vocês participando. Principalmente as alunas que já estão, né, por dentro ali dos assuntos, por dentro de diversos temas que nem sempre é possível debater aqui no Instagram. Então, peço que vocês participem. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tá? A gente vai falar sobre compra e venda de schedule. Tem alguns mitos, né? Tem aquela pessoa que sai lá, a polícia, a gente chama de polícia do schedule. A polícia dos Estados Unidos são aqueles brasileiros que ficam só botando o dedo no que tá errado, no que não deve ser feito, blá, blá, blá. Só que às vezes não sabe nem o que tá falando. Então, o que eu quero salientar aqui é: compra e venda de schedule nada mais é do que você comprar e vender o banco de dados, vender ali o patrimônio da empresa de limpeza, que no caso são os clientes. Isso existe desde quando minha avó usava fralda, tá? Não tem mistério, é compra e venda de empresa. Você, quando, vou dar um exemplo, um grupo compra Target, você não fica, teoricamente, sabendo lá, não vou entrar na Target não, porque um grupo comprou aqui e aí agora eles têm que me avisar. Não, o grupo compra Target e você continua comprando lá normalmente. E é assim que deve funcionar também a venda de schedule. O que acontece é que a maioria faz uma treta, uma lambança,
que acaba ficando uma coisa realmente feia. Mas não tem nada de errado em vender e comprar o patrimônio da empresa, que são os clientes, ok? Você passa aquele direito de limpar. Então, existem diversos sites, por exemplo, onde você vê ali o leilão, teórica, é leilão mesmo, de empresas de limpeza, onde tem ali as ofertas, 1 milhão, 1,5 milhão, dependendo do tamanho da empresa. Então você pode comprar, você pode adquirir empresas menores também para aumentar a sua base de dados. Isso é completamente normal. Aí chega a polícia dos Estados Unidos, né, os brasileiros que metidos a sabe tudo, não pode fazer isso, imagina se o americano sabe. Eles foram quem praticamente inventaram o tal do equity, o tal da compra e venda de empresa, então não existe essa possibilidade, tá? Existe, é claro, toda uma ética que precisa ser ali feita para que nenhuma das partes seja lesada. Vamos lá, vamos começar. Então, para salientar que compra e venda de schedule é completamente normal, tá? Você está pagando pelo patrimônio daquela empresa. Por que atualmente eu sou contra a compra de schedule? Eu não sou 100% contra, tá? Vou deixar claro aqui. Eu acho que às vezes teve uma mentorada que me perguntou, Thelma, a situação é essa, eu devo comprar o schedule? Eu falei, compra. Nesse caso específico, vale muito a pena. Ela já tinha comprado um schedule pequeno e a pessoa estava sempre degolada, mas ela realmente era muito boa no que fazia. Os clientes já haviam ido para ela, né, em um dos schedules e ela tinha adorado. Os clientes pagam bem, os clientes têm regras. Então eu falei, compra, você vai aumentar a sua base de clientes e você pode pedir uma indicação, forçando não, mas incentivando a indicação e duplicar isso daí facilmente. Você paga todo esse investimento que você fez. Então, eu não sou contra compra de schedule. Mas agora, pensem comigo, tá? Pensem comigo. Começo a criar um schedule torta e direita. Não sei nem o que eu tô fazendo, não sei como é que eu tô precificando, faço de tudo com o cliente, limpo a casa de cima a baixo, do avesso, né? Hoje teve até várias polêmicas aqui no Instagram, no feed. Não, porque Thelma, você não sabe limpar, a gente tem que limpar. Então imagina você comprando um schedule onde você tem que limpar até o esgoto da casa. Você limpa o esgoto da casa por aqueles 90, por aqueles $100. Aí vou eu, linda e bela, comprar o seu schedule. Não, olha, Thelma, eu tenho aqui 15 casas. Elas valem em torno de 90 a $100, mas são casas rápidas, os clientes são maravilhosos, realmente é uma receita muito boa. Estou te vendendo aqui por 4 ou 5 vezes o valor do schedule. Aí você fica, nossa, muito bom esse valor, porque a casa é barata, então vai sair barato para mim. Realmente eu tenho dificuldade em captar cliente, então eu vou lá, compro, daqui a 6 meses eu tô com o lucro da casa. É ou não é? É ou não é? Então eu vou dar aquela agilizada no meu schedule, né? Eu vou dar uma agilizada no início do meu schedule para depois captar meus clientes. O grande problema, e isso eu vejo diariamente aqui, as pessoas têm a mania de jogar na cara assim: Thelma, como é que você fala isso? Eu tenho hoje 100 casas e você não sabe de nada. Thelma, eu tenho 50 casas e você não sabe de nada. As pessoas jogam a quantidade de casa. Então, nem se fala em qualidade dos clientes, né? Então, quando a gente pensa aqui na compra de uma empresa, quando uma empresa vai comprar outra, ela observa todos os dados, todas as informações. Ela não chega assim, um grupo não chega, o grupo sim, não chega lá na Target e fala, eu quero comprar a Target porque eu achei bonita, porque eu acho que tem bastante cliente aqui dentro, então eu acho que vai ser interessante. Não, eles analisam os dados, eles observam realmente o que pode trazer aquilo dali no médio a longo prazo para a empresa deles, né? No caso da gente, para o nosso schedule, no caso se você estiver começando, para a nossa transformação de funcionária para dona de empresa. Então, quando a gente vai comprar um schedule,
a gente precisa analisar muito bem esse schedule. Não é simplesmente comprar ou ver a facilidade de pagamento. Não, você precisa entender a precificação desse schedule. Você precisa entender se esse schedule tinha regras ou se simplesmente a pessoa ia lá, como eu disse, limpava o esgoto da casa por $100, né? Arrastava móvel, fazia uma deep cleaning toda vez para não perder o cliente. Você tem que analisar o faturamento dessa empresa. Realmente os clientes são quinzenais? Ou são aqueles clientes que você tem que lembrar toda hora que tem limpeza, aí ele coloca uma limpeza uma semana para frente, ou aquele mensal fica com 5 semanas porque ele vai arrastando até sujar mais a casa? É ou não é? A maioria, infelizmente, é assim. Então você não está comprando uma empresa, você não está comprando um schedule sério, você está comprando meia dúzia de clientes que são muito ruins. E o que esses clientes vão atrair para você? Eles vão atrair um grande atraso, na verdade. Você acha que está dando um pulo, dando um salto, e você está dando 2 para trás. Porque você está investindo um valor, mas que, na verdade, muitos desses clientes vão te puxar. Vou te provar como eles vão te puxar. Esses clientes vão exigir que você esteja lá, porque eles estão acostumados, a maioria está acostumado com a cleaning lady, está acostumado com aquela pessoa que vai estar sempre ali, limpando. Ela não quer contratar uma empresa para vir uma equipe limpar. Foi assim que ela que ela aceitou o serviço. Então, se você compra o schedule, você fica preso àquele padrão que foi criado no início. Então, se você compra o schedule de uma pessoa que trabalhava sozinha ou de uma pessoa que trabalhava com outra pessoa, infelizmente, eles vão esperar que a responsável da empresa de limpeza também esteja lá. Então, você dificilmente vai conseguir se desvencilhar. Isso é o que eu vejo diariamente aqui no Instagram, com as alunas, com as mentoradas, muitas fizeram essa compra e tem essa dificuldade de anos de sair do schedule. Então, a compra do schedule, você compra os problemas também. Você muitas vezes não vai conseguir sair do schedule, muitas vezes não vai conseguir aumentar o valor da casa, porque eles pagam aquele valor. Se te venderam um cliente muito barato, pode ter certeza que não é mil maravilhas. Pode ter certeza que é aquele cliente que realmente estava ali, né, no cantinho, aquele cliente que incomodava, aquele cliente que não fazia muita diferença no faturamento da empresa. Então, quando você for comprar o schedule, você vai precisar analisar tudo isso, principalmente o faturamento, a frequência realmente bate. O que eu mais ouço, eu acho que a maior reclamação, é realmente você pagar por um cliente quinzenal e chegar o cliente não era quinzenal. O cliente pede a cada 20 dias, e nem ele sabe o que é quinzenal, porque nunca teve uma conversa oficial sobre aquilo, nunca teve uma regra, né? O cliente não sabe nem o que é uma checklist, o cliente não sabe o que está incluso, o que não está incluso, simplesmente a house cleaner vem e faz a limpeza deep cleaning toda vez que vem, então ele vai exigir, imagina, se vai trocar o comando da empresa, você vai trocar de empresa, de pessoa que limpa, e você de repente começa a colocar regra, né, nesse schedule. Imagina, você me vendeu, eu te vendi um schedule. Eu vendi um schedule todo bagunçado. Você pega o schedule e você começa. Que eu vi lá na internet que eu preciso de uma checklist. Eu vi também que eu preciso do Customer Guidance. Eu vi que eu preciso dessas orientações ao cliente para ele já entender que minha empresa tem regras. Que ele não pode ficar me pedindo rodapé, que ele não pode ficar me pedindo geladeira. A minha empresa tem regras. Imagina você implementar suas regras nesse schedule crazy, nesse schedule maluco que te passaram. Muito difícil. E isso vai acarretar lá na frente esse seu retardo para conseguir chegar na segunda era do house cleaning, que é a segunda era da administração. Eu acabei de ver que a Vanusa entrou por aí e ela vai poder dar o próprio testemunho. Quando você começa de forma desorganizada, né, é muito mais difícil lá na frente de precificar corretamente, de você ajustar o preço, de você implementar regras, de você conseguir se desvencilhar do cliente. Então,
você acaba tendo que dar 2 passos para trás, muitas vezes tendo que desfazer desses clientes, porque eles já não estão alinhados com o que você deseja para a sua empresa. Então, isso é o que eu mais vejo hoje, diariamente, é o que eu mais ouço, pessoas que compram o schedule e têm essa dificuldade, tá? Então, a compra de schedule não deve ser abolida. Realmente eu acho que existem oportunidades únicas que essas sim vocês têm que abocanhar e comprar um schedule. Mas mais de 90% eu diria, né? Não vale $1. Né, os clientes não valem realmente aquele investimento. Muito menos 5 vezes, 6 vezes o valor. Eu já descobri que na Filadélfia, inclusive, vale até 8 vezes o valor do cliente. Então, muitas vezes não vale. E por que não vale? Eu vou dar uma explicação aqui para vocês, bem racional, por que não vale. Primeira coisa, atualmente existem diversas fontes de captação de cliente, tá? Principalmente online. Então, quando a gente fala aqui de Thumbtack, quando a gente fala aqui de aplicativos como Nextdoor, quando a gente fala de tráfego pago do Google My Business e Yelp, quando a gente fala dessas fontes de captação de cliente, a gente verifica que quando a gente capta cliente, sim, é um pouco mais difícil, é um pouco mais trabalhoso do que você simplesmente comprar um cliente prontinho. Porém, você vai ter a capacidade a possibilidade de mostrar o seu serviço da maneira que ele é, educar esse cliente da maneira que você gostaria, você vai implementar suas regras, você vai ali implementar a checklist, você vai precificar corretamente, você vai automatizar esse schedule para que ele já receba todas as informações, você vai treinar a sua equipe, você vai inclusive informar esse cliente que nem sempre você vai estar na limpeza ou nunca você vai estar na limpeza. Que na verdade a sua equipe vai limpar porque você é uma empresa. Então você já está se posicionando e entregando para esse cliente desde o início o que você quer. Como que você quer que ele se comporte. Por isso é muito difícil a compra de um schedule casar com os seus valores, principalmente depois que você ganha um conhecimento. Depois que você entende tudo que a sua empresa precisa implementar no house cleaning, você realmente para e pensa, com certeza esse schedule não tem nada disso implementado. Com certeza eu vou ter uma dor de cabeça com esse cliente aqui, que ele é muito barato, ele exige que eu esteja lá, ele exige que eu limpe a geladeira, ele exige que eu limpe o rodapé. Tô em toda a limpeza regular. Por quê? Foram captados cheios de mimo para não perder o cliente. Eu estava até falando com uma aluna antes de começar a live. Tem muito cliente que é muito mimado, né? Que foram mimados pelas donas de schedule ou pelas donas de empresas de limpeza anteriores, principalmente Cleaning Lady. Ontem na mentoria a gente estava debatendo sobre isso. Quando a gente tem a mentalidade que acha que é inferior à do cliente, infelizmente a gente absorve muito medo, né? A gente tem medo de perder o cliente, a gente tem medo de falar com a helper, a gente tem medo ali de dar aquele passo a mais no seu negócio. Então a gente tem muito medo. E quando a gente tem esse medo, a gente aceita muita coisa. A gente aceita que o cliente reclame por qualquer motivo, a gente aceita que o cliente simplesmente diga que ele quer que você limpe dentro da geladeira para não perdê-lo. Então a gente fica com tanto medo que vai acabando, e principalmente no início, né? Quando você está iniciando, a gente tem muito medo. Então a tendência é que a gente gere muitos mimos para os clientes. Por quê? Eu já expliquei isso aqui, que quando a gente está iniciando, o schedule é para nossa sobrevivência, certo? Eu tô de helper, eu vou passar a ter um schedule, então vai ser a minha sobrevivência. Eu não posso me dar o luxo de perder ali 1 ou 2 clientes, porque isso vai afetar
os custos da minha sobrevivência. Então, o que eu faço? Eu me submeto a diversas atividades que eu não submeteria se eu tivesse com 100 clientes, se eu tivesse com 200 clientes. Então, geralmente, esses clientes, né, de schedule, são vendidos por conta disso. Eles foram captados em um momento onde era talvez o período de sobrevivência daquela pessoa. E ela está repassando porque já não combina mais com o período que ela está hoje, tá? Então ela vai pegar esses clientes que já não estão alinhados com uma empresa e vai vender para outra pessoa. E essa pessoa vai ter a mesma dificuldade, tá? Porque ela vai ter essa dificuldade também em dar o próximo passo, né, de entrar na segunda era do house cleaning, porque os clientes foram ali captados de forma desordenada. Então, esse é o problema da compra de schedule. Porém, como eu disse, existem ressalvas muito importantes. Vou te dar um exemplo. Eu voltei ao Brasil, vendi meu último schedule. Meu schedule era ótimo. Não estou dizendo que todos os clientes eram perfeitos, que eram maravilhosos, não. Mas os clientes eram bem precificados, tinham regras, tinha automatização no aplicativo. Então já eram clientes que não me esperavam na casa, eles já tinham aquela realmente expectativa de equipe. Então, bem ou mal, era um schedule muito bem estruturado que poderia ser vendido. Então, foi uma oportunidade para a pessoa, porque eu estava realmente vendendo porque eu não ia continuar com o schedule. Eu não estava vendendo porque o cliente tinha um preço baixo, eu não estava vendendo porque o cliente era ruim, eu não estava vendendo porque o cliente era longe ou era chato. Eu estava vendendo porque realmente eu queria me desfazer para retornar ao Brasil. Então, nesse ponto que vocês têm que identificar qual é o motivo da venda. Por que ela está querendo vender algo que é muito bom? Por que ela está querendo me passar só esses clientes? Qual é o faturamento? Realmente bate com o valor que ela está pedindo no schedule? Isso é importantíssimo. Tem gente que pede e não sabe nem o que está pedindo. Então você precisa ali visualizar todos esses dados. Lembra o que eu falei? Um grupo não vai chegar na Target e vai comprar Target porque é bonitinha, porque ele viu um dia entrar muito cliente ali dentro. Ele quer dados, ele quer dados palpáveis de que aquilo dali vai render realmente, né, frutos para ele, que no médio a longo prazo aquilo dali não só retorna, como pode dobrar, triplicar, quadriplicar. Mas aí você já tem uns dados, a base de dados ali muito forte para confirmar o que você imagina. Ok? Então não é simplesmente pensar que daqui a 6 meses você vai ter uma renda. É você entender que daqui a 6 meses você vai estar com patrimônio, né, com seus bens, que são os clientes, na mão, mas que eles vão proporcionar que você daqui a 3, 4 anos, por exemplo, já saia do operacional e você tenha uma empresa bem sólida para continuar a trabalhar no house cleaning. Ok? Então tenham isso em mente. Quando vocês tentam acelerar, tá, o processo de forma brusca, sem pensar, sem raciocinar, infelizmente a tendência é que você realmente tenha um resultado catastrófico, que isso é o que eu mais vejo, é bastante dificuldade ali na hora nessa transição, porque fica difícil com os clientes lá da compra de um schedule ruim, certo? E falando em fontes de captação, deixa eu ler aqui, eu ganhei uma cliente assim e dela fiz todos os meus outros clientes. E realmente hoje seria uma cliente que eu passaria para alguém. Não fiz porque tem outras indicações dela que são vizinhos. Tem muita gente nesse nível, nessa situação. Você recebe a indicação de uma pessoa que é muito barata, né? E a gente vai falar sobre indicação. Você recebe essa indicação e aí você não consegue desvincular essa pessoa do seu schedule porque ela tá praticamente ligada ali com 7, 8 pessoas e se você dispensar as outras vão saber, ou se você dispensar ela vai fazer a cabeça das outras para sair do seu schedule. Então, realmente tem várias situações assim parecidas que eu vou falar sobre isso agora, né, sobre indicação. Outro tema que gera muita polêmica. Eu não sou contra indicação, pelo contrário. Indicação também é uma fonte de clientes mais velha que minha avó de fralda. Indicação é uma
ótima fonte de captação de cliente. Por que ela é uma ótima fonte de captação de cliente? Primeira coisa, gratuita. Tem motivo melhor que esse? Não. É gratuita. Quando um cliente te indica, geralmente ele já está ali. O cliente que está recebendo a indicação, ele já está ali muito tendencioso a fechar com você. Ele já está quase certo que vai fechar com você, porque o seu cliente já fez a sua imagem, já ali desenhou a sua imagem de uma forma maravilhosa. Então ele vai falar, não, quando ela vier aqui, eu só vou bater o martelo no valor, pronto e acabou. Ele já está ali com a cabeça feita, certo? Então a indicação tem esses dois prós extremamente importantes, extremamente cruciais, que você não pode deixar de lado do seu negócio. Qualquer negócio precisa de indicação, ok? Existem poréns nessa história toda. O que se fazia antigamente? Se você conversar com uma dona de schedule mais antiga, mais daquela das antigas, ela vai te falar assim: só consegui por cartão de visitas, ou só consegui por indicação. Isso daí tudo é mentira. Esse negócio de aplicativo é golpe. Isso daí é tudo balela. Para de ouvir esse povo. O que ela vai falar é isso, não são todas, mas muitas vão falar isso, que é tudo mentira, que é tudo golpe, que é besteira, que é muito dinheiro. Só que para e pensa comigo. Apesar de todos esses prós da indicação, a indicação ela é muito lenta. Você não consegue acelerar uma indicação. Você pode até incentivar uma indicação, você pode ali motivar, bonificar uma indicação, mas você não consegue de alguma forma acelerar muito aquela indicação, porque você não sabe se aquele cliente realmente vai indicar, você não sabe quando o cliente que foi indicado vai te ligar. Então você fica sem saber o que fazer, né? Você não consegue ali ter uma previsibilidade de quantas pessoas vão ser indicadas pelos seus clientes. Então, esse é um dos contras da indicação. Um outro ponto muito importante, que é aquela questão do schedule que eu estava falando antes, quando você tem um tipo de cliente, vou dar um exemplo aqui. Um cliente, uma pessoa com pet, né? Com pet, com cachorro. Geralmente ela vai ter a convivência, ter a amizade de outras pessoas com cachorro. Isso é do ser humano. Se ela tá grávida, geralmente ela vai ter ali uma roda de amigas que estão grávidas. Se ela tem filhos, ela geralmente vai ter amigas que têm filhos. Se são solteirões, eles vão ter amigos que são solteirões, tá? Então a roda de amigos é muito importante. Então imagina você com um grupo de clientes com seu primeiro schedule muito ruim, com preço baixo, que te pede 1001 coisas além da checklist, que não tem respeito, cancela a todo momento. Imagina esses clientes te indicando para outros. Imagina a qualidade de cliente que vai vir. Possivelmente muito ruim, certo? Então, quando você só depende da indicação, quando você tá ali no negócio e você só tá esperando de braço cruzado a indicação, infelizmente você fica de mãos atadas e você está ali perpetuando o ciclo, você está perpetuando aquele padrão, a sua persona de cliente. Então, se você quer clientes que realmente não tenham pets, se você quer clientes que não têm filhos e você só tem cliente no seu schedule, basicamente que tem filhos e pede indicação, é muito provável que você tenha de volta aquele retorno de pessoas no mesmo padrão, inclusive de preço. Quando você... Vamos nos dar um exemplo. A gente vai num salão, a gente gosta muito, nossa, eu fui fazer a unha, adorei, a unha ficou ótima. Eu chego lá na casa da minha amiga e falo, olha, adorei esse salão. Fica ali perto do supermercado, adorei esse salão. Olha, além de boa, ela é muito barata. Minha amiga fala, sério, é barata? Assim, quanto você pagou? Nossa, eu paguei aqui $30, muito boa. Pode ir lá. A pessoa tende a falar, inclusive, o preço.
Porque na cabeça dela o custo-benefício foi muito bom. Então ela tende a falar assim, além de bom, é muito barato. Então quando ela for indicar para aquelas pessoas do ciclo dela, ela vai precisar também identificar dessa forma, como barato, como bom, bonito e barato, né? O famoso bom, bonito e barato, BBB, porque é o ciclo dela, ela está acostumada a realmente olhar o preço e não o valor da limpeza. Dificilmente você vai conseguir uma indicação dela para alguém que não, eu acho que essa empresa vale, realmente, ela tem ali uma identidade visual, ela treina suas funcionárias, isso é muito importante, ela tem a empresa registrada. Dificilmente ela vai estar preocupada com isso, ela está preocupada com o preço, porque o padrão, tá? Pessoal, isso daqui é uma probabilidade. Claro que pode ter indicações fora, mas é uma probabilidade que o padrão vai ser mantido. Então, se você tem aquele tipo de cliente barato, um cliente que exige muito, possivelmente quem ele indicar também vai ser assim. Então, quando você só depende de indicação, você retarda o seu crescimento, porque você fica dependente de apenas uma fonte de captação. Você pode estar perpetuando um tipo de cliente que você não deseja. Ele pode ser até conveniente no momento, mas futuramente, um futuro breve, ele pode ser um calo no seu sapato, no seu pé, ele pode realmente ser uma âncora do seu negócio, porque ele não vai deixar você dar o próximo passo. Eu estava até falando com uma mentorada ontem, a Mari, não sei se ela tá aí, e ela falou assim, Thelma, mas eu sou muito grata para esses clientes antigos, eles pagam muito pouco, mas eu sou grata, eu agradeço, eu não vou desfazer deles. E uma coisa que eu falei para ela que talvez sirva para vocês também. Nós fomos convenientes para esses clientes no nosso início e eles foram convenientes para a gente durante esse período, certo? Não há nenhum tipo de dívida. Eles usufruíram de pessoas que realmente queriam crescer, queriam fazer um bom negócio a um preço baixo, e a gente usufruiu também daquele momento que a gente estava ali aprendendo, daquele momento que a gente estava ainda captando conhecimento sobre negócios, então, né, sobre precificação. Então, ambas as partes usufruíram desse momento. A gente não deve sentir um grande remorso quando a gente precisa desfazer desses clientes, seja por venda, seja por simplesmente, olha, infelizmente eu não posso fazer esse valor. A gente não precisa ter esse peso, essa dívida com esse cliente, ok? Porque os dois foram convenientes para o momento de cada um, certo? Então, se alguém estiver passando por esse momento, já sabe que pode utilizar esse tipo de pensamento, porque é assim que deve ser. Ambos foram convenientes para aqueles momentos, tá, de vida e de negócio, certo? Então, a indicação, ela deve ser trabalhada alinhada com outras fontes de captação de cliente. Então, você nunca deve deixar a indicação, mas você deve sempre estar ali captando novos clientes para renovar o seu banco de dados, né? Renovar ali o seu schedule e começar a implementar corretamente o padrão de limpeza, o padrão de cliente que você deseja. Todo negócio, não importa qual, não importa se é de limpeza, não importa se é de carpete, não importa. Você precisa ter o seu cliente ideal. Separa aqui agora, vamos fazer um teste. Separa aqui agora seus 3 clientes que você, na sua cabeça, são os clientes que menos perturbam, são os clientes que melhor pagam, são os clientes mais próximos. Separa na sua cabeça esses 3 clientes do seu schedule. Quando você separar esses 3 clientes, você vai ter exatamente a sua persona. Não, Thelma, esses para mim são os melhores clientes do meu schedule, porque eles são perto, eles não reclamam, eles têm a casa pequena. Não sei quais são essas 3 características, tá? Mas separa esses 3 clientes que têm coisas em comum, que na sua cabeça é o seu cliente ideal.
Pronto, você identificou seu cliente ideal. Então você, o seu negócio, vai sempre em busca desse cliente. Ah, Thelma, então se aparecer alguém aqui que tenha pets, eu já vou recusar? Não, mas a gente precisa estar em busca do nosso cliente ideal, mesmo que apareçam clientes que não são exatamente do perfil que a gente procura, ok? Agora, se a gente não sabe o que está procurando, qualquer coisa serve, beleza? Então, a indicação precisa estar alinhada, né? Eu falei algumas fontes de captação aqui. Eu sempre faço live sobre fontes de captação, sobre aplicativos, sobre o que está mais bombando. Então, o tema hoje não é exatamente sobre isso, mas vocês saibam que vocês podem alinhar essas fontes de captação com a indicação. Aí sim é o combo perfeito. Indicação mais fontes de captação de cliente, você acelera absurdamente o crescimento do seu schedule, ok? Então, fazendo de forma correta, ali, estruturando a sua empresa e captando, realmente dando esse passo na captação de clientes, junto com a indicação, não tem como dar errado, ok? Então, você não consegue, você não deve hoje viver só de indicação, você deve utilizá-la de forma paralela à fonte de captação de clientes. Você não está lá em 1990, você não está lá há 15 anos atrás que não tinham essas possibilidades. Hoje existem inúmeras possibilidades e que se você puder investir diretamente para captar o cliente para sua empresa e não passar primeiro, né, por aquela peneira lá que eu falei do schedule ruim para depois vir para você e você ter que desfazer, não, você já pode investir diretamente na fonte de captação de cliente e aí você adquire, você capta esse cliente diretamente para o seu schedule e já vai educando esse cliente como você quer que ele se comporte, certo? Ficou claro? Quem aqui já comprou o schedule? Me conta aqui. Quem já comprou o schedule? Eu já vi umas 2 pessoas falando que já compraram. Quem já comprou um schedule? Deixa eu voltar aqui nos comentários. Eu ganhei 2 casas assim, nem free serviu pra mim, pois eram esses clientes mimados. Exatamente, nem de graça, às vezes vale a pena. Não consegui anotar os nomes de onde a gente consegue captar clientes online. Estela, eu vou fazer diversas lives sobre fontes de captação que você pode assistir aqui. Geralmente eu faço as lives às quintas-feiras, sempre quinta-feira, às 7 p.m. horário de Nova York. Então, sempre que você bater aqui quinta-feira nesse horário, eu vou estar falando sobre algum tema no house cleaning, sobre captação de cliente, fidelização, estruturação da empresa. Então, é só bater aqui que você acha, ok? Deixa eu ver aqui quem comprou o schedule. Comprei 8 casas e perdi 6. Queriam a dona. Mas ela te devolveu o dinheiro? Me conta aqui. Ela conseguiu te devolver o dinheiro? Meus clientes são todos de aplicativo. E lembrando, não quer dizer que no aplicativo não vai ter cliente ruim, mas ali você já negociou, ali você já entendeu, né, como você deve se comportar, já são outros 500. Agora, quando simplesmente fazem assim e jogam na sua mão, você não tem o que fazer, certo? Então é diferente. Eu sempre dou o exemplo de compra de schedule, é como se você estivesse adotando um adolescente. A probabilidade é que você, com esse adolescente, tenha mais dificuldade na educação, ali de modelar o jeito que você gostaria que ele se comportasse. Então imagina, você tem a oportunidade de ter um filho e educar ele desde bebê, ou você tem já um adolescente que pode vir muito bom, mas pode vir também bem rebelde, pode vir ali bem né, mal educado, porque a gente não sabe a procedência. Então, a compra de schedule é como se fosse realmente um adolescente adotado. É muito mais difícil, não quer dizer necessariamente que vá ser difícil, mas a probabilidade é que seja muito mais difícil do que aquela criança que você ali pegou desde pequenininha para educar, para ensinar, e com certeza vai ter uma facilidade, né, quando chegar lá na frente,
de fazer qualquer alteração. Eu já comprei e perdi mais da metade. Hoje tem um schedule só por referência e é muito melhor do que antes. Legal, legal, Vera. E isso é importante. Além disso, né, pessoal, que é um detalhe que eu não falei aqui, mas além disso, você ainda corre o risco, o que eu já ouvi demais, da dona de schedule anterior voltar e pegar aqueles clientes que você já pagou, ou até de você perder, do cliente falar assim, ah, não, com você eu não quero não. Você pode fazer uma limpeza perfeita, mas ele vai falar que não quer não, que ele quer a anterior, ou que ele gostava mais da anterior, ou que vai procurar outro serviço, e aí você investiu e não recebeu, né, por aquilo que você pagou. Então esse risco é altíssimo, né, que é bem desesperador. Minhas casas, paguei $5 no aplicativo. Isso aí, Moreira. Hoje em dia existe a facilidade de diversos aplicativos, tem tráfego, que são muito eficientes na captação de clientes. Então, sinceramente, hoje eu não vejo motivo para comprar um schedule. Lá em 1990, né, nos anos 2000, ali 2005, talvez fosse a única opção, o cartão de visitas e a indicação, lógico, e a compra de schedule. Mas hoje em dia não tem mais motivo para isso, graças a Deus, né? A gente tem diversas fontes de captação que a gente pode utilizar. Umas gratuitas, umas mais baratinhas, outras mais caras, outras mais eficientes, mas existem diversas fontes que podem te ajudar a chegar nesse sonho aí do schedule, que podem acelerar demais o crescimento do seu schedule. Estou conseguindo meus clientes no Bark e educando da minha maneira. Muito bem, Aline. De onde você é, para eu saber esse resultado do Bark? Porque tem gente que tem resultado, tem gente que não tem. Não tenho condições de comprar um schedule agora. Como faço para começar? Sou helper ainda. Ingrid, primeira coisa, tá? Antes de você começar a captar cliente, você precisa se estruturar. Não adianta você captar cliente com uma imagem de cleaning lady. Se você não tiver um mínimo de estrutura... Desculpa, pessoal. Se você não tiver um mínimo de estrutura, o que vai acontecer é que você vai atrair clientes que estão procurando por aquela moça da limpeza. E a ideia é quebrar essa imagem e você realmente oferecer uns serviços de empresa de limpeza. Então, feita essa estrutura, aí você pode começar ali por grupos de Facebook, pelo Craigslist, atenção aos golpes que tem. Tudo que é online a gente sabe que tem a possibilidade de ter golpes, então só se preocupar com algumas situações que estão claramente ali como golpe, tá? Mas você que não tem essa intimidade com o aplicativo ou com o cliente de limpeza, saiba que cliente nenhum vai te pedir código, saiba que cliente nenhum vai ficar te mandando link, nem cheque antecipado, muito menos com 3 vezes o valor da limpeza que você pediu. Então são coisas que estão claramente parecendo golpe, mas muita gente cai. Então cuidado quando você for entrar nesses aplicativos. Então, para iniciar, já te indicaria grupos de Facebook, vai entrando em todos os grupos ali da sua cidade, onde possam estar precisando de serviço de limpeza, fazendo os posts. Craigslist, Nextdoor, você pode entrar como vizinho ou como business, se você já tiver um mínimo de estrutura. Vai fazendo seus perfis ali digitais, Google My Business, né? O Google Meu Negócio, já vai fazendo seu perfil também, que isso já vai começar a atrair clientes pro seu schedule, certo? Deixa eu ver aqui. Estou conseguindo no Facebook, deu muito sucesso, mais do que o Thumbtack. Legal. Tem gente que tem mais sucesso no Thumbtack, tem gente que tem mais sucesso no Facebook. O importante é ali, você, se possível, amplificar, porque não os dois, né? Então, se for possível, você coloca os dois, senão você vê o que mais está dando retorno na sua região. Deixa eu ver. Os grupos de Facebook são muito bons, exatamente, principalmente para quem não tem muito para investir agora. Então, foca. Eu sempre falo, ou você foca, ou você investe tempo, ou você investe dinheiro.
Você vai ter que investir um dos dois. Se você não tem o dinheiro, você investe seu tempo, você vai ficar ali postando, você vai ficar ali atenta à captação de clientes, você vai entregar cartão se for preciso, vai colocar os penduradores de portas, né, os door hangers, não importa, você vai ter que investir seu tempo. Agora, se você tem como investir, né, ali um valor, aí você já vai para os aplicativos que com certeza você vai ter um retorno cedo ou tarde. Neia, Bark é terrível, muito fakes. Existe bastante, assim como no Craigslist também. Mas os clientes estão lá. Senão, os fakes não estariam lá, pessoal. Os golpistas, eles estão onde os clientes estão também. É igual eu falo, né? Eu falo muito para os idosos no Brasil. Eu não faço Pix porque tem golpe. Aí você deixa de fazer milhões de transações, né, que poderiam evitar que você vá ao banco, poderiam evitar que você pagasse uma taxa só porque você corre o risco de receber um golpe. Então é um preço muito alto. Não utilizar a internet porque lá pode ter golpe, não utilizar um aplicativo porque lá você pode receber um golpe. Não, o que você precisa é se precaver dos possíveis golpes e estranhar. Nossa, isso daqui tá muito estranho. Nenhum cliente faz dessa forma. Quem quer me oferecer 3 vezes o valor da limpeza? Então, um golpe não é tão difícil de identificar. Feito isso, não tem como você cair. Então, fique tranquila. Consegui casas no Bark e Facebook. Sou Boston, Massachusetts. Muito legal, bom saber. Bark dá muito resultado aí em Massachusetts. Eu tenho um aluno daí, ele realmente conseguiu todas as casas pelo Bark também, ok? No Bark, o segredo é ligar e vender seu produto. Por mensagens, muitos não respondem. Adorei, Eline, a dica. Muito boa, tá? Craigslist.org, isso aí. Door hanger funciona? Sim, principalmente se você tem um condomínio específico, se você tem uma região, uma vizinhança onde você quer ali aplicar diretamente, né, divulgar a sua empresa de limpeza. Então, você pode colocar no door hanger, por exemplo, eu limpo a casa do seu vizinho, né, ou eu faço a limpeza da sua vizinhança. Frases dessa forma, desse jeito, faz com que eles se identifiquem. Nossa, ele já limpa meu vizinho, né? Eles passam a se ver seu carro na rua, por exemplo, com adesivo ou com imã, já vão identificar aquela imagem de novo e aí possivelmente possam te contratar para limpeza. Então é um investimento muito baixo que pode trazer ali 2, 3 clientes que vale muito a pena. Ok? Vamos lá, como são colocados os door hangers? Precisa pagar os corretivos ou nós mesmas podemos fazer? Não, vocês mesmas podem fazer, tá? A não ser que tenha alguma informação que você não possa, tem condomínio que não pode, mas a maioria de casas, assim, que são na rua, você pode colocar. Se for condomínio, você precisa pedir autorização para colocar ali. Tem gente que não pede, mas o ideal é que você peça para colocar os door hangers nas portas, ok? O que você me diz sobre anúncios no Google? Eu não gosto para house cleaning, tá? Anúncios no Google eu aconselho somente para quem quer mais o comercial, não para quem quer a limpeza residencial. Certo? Nós mesmos podemos fazer... tá, você já fez essa pergunta. Não, os door hangers são nas portas, tá? Não tem nada a ver com caixa de correio. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. No post office, só deixando claro, no post office é outro tipo de estratégia, tá? No post office é uma estratégia chamada EDDM, que é onde você coloca... postcards ou algumas propagandas mesmo da sua empresa dentro de envelopes ou soltos, né, onde o carteiro, né, vai entregar junto com outras correspondências. Então existe o EDDM, que é a estratégia dos Correios dos Estados Unidos, do Post Office, deixa eu lembrar qual é o nome, USPS,
tá? Então você pode contratar o serviço deles, só verifica no seu post office local qual é a medida, porque precisa ter a medida certinha que você vai colocar lá dentro, ok? Não pode ser qualquer coisa. Verificou isso aí, você pode fazer. Eu acho que isso é um pouco lento, tá? Eu gosto de coisas mais ali com dados, eu gosto de coisas que realmente eu tenho mais controle. Mas você pode fazer a utilização desse método também, assim como tem empresas particulares que fazem esse tipo de serviço também. Não é um serviço muito barato, então não é um dos meus favoritos, mas a Valpak é uma das empresas que faz esse tipo de serviço, só que no caso deles é particular, eles entregam com um envelope azul. Diversas empresas têm ali a propaganda e aí eles enviam para cada pessoa daquela redondeza, daquela vizinhança que você escolher. Certo? Então, pessoal, é basicamente isso. A gente vai falar sobre captação ao longo aí de dezembro, tá? Eu sei que é importante, eu sei que muita gente está chegando por aqui agora, tá perdido, não sabe o que acontece, não sabe como é captação de cliente, não sabe, acha que eu tô falando grego. Então, tenho certeza que toda quinta-feira você vai aprender muito, além dos conteúdos que eu falo aqui, estão no feed, estão nos stories, não deixem de acompanhar os stories. Além de todo esse conteúdo, vocês vão aprender bastante com a live. Só com esse conteúdo aqui, eu tenho certeza que você já vai aí dar os primeiros passos e conseguir o seu schedule, o seu tão sonhado schedule, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação e qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, me manda direct, que eu tô sempre aqui falando com vocês, ok? Uma boa noite para vocês e vamos juntas mais nesse... Possivelmente em 2023, vamos juntas, para quem tá começando, para quem tá crescendo também vamos juntas, para quem tá nesse ramo, nesse setor aí comigo. Obrigada, pessoal. A gente vai se falando e boa sorte.